until you fucking fight back. Este jogo Flamengo e Cruzeiro é neste sábado um pouco mais cedo, 6h30 da tarde, o jogo no Maracanã. Vamos mostrar a escalação do Flamengo, provável, né? Porque Sampaoli é uma caixinha de surpresa. Que presunção ainda. Você tem certeza que vai mostrar a escalação? São os nossos informantes que dizem que o Flamengo tem tudo para entrar com essa escalação. Mas se errar, não culpe a gente, por favor, hein? Matheus Cunha no gol. A defesa deve ter a volta do Wesley na lateral direita, né? Que não jogou a partida da Libertadores porque estava suspenso. Fabrício Bruno, Léo Pereira, o Davi Luiz e Ayrton Lucas voltando na lateral esquerda. Ganhou um descanso no meio da semana, o Felipe Luiz jogou. Pulgar, que também volta, né? Pulgar não começou a partida do meio da semana. Thiago Maia, Gerson e Vitor Hugo no meio campo. No ataque, Pedro e Gabigol. De novo, um time com menos velocidade para enfrentar o Cruzeiro, né, Pedro? Em tese, isso daí é o que o Sampaoli tem de melhor hoje na mão, né? O Arrascaeta é dúvida. Mas não deve jogar, provavelmente pela não vai informação. jogar. E eu tenho sérias dúvidas de que ele vai colocar em campo essa quantidade de jogadores do time titular, principalmente pensando no jogo do meio de semana contra o Fluminense, que é um jogo que a gente sabe Decisão, que vai exigir muito fisicamente do Flamengo, assim como já foi o primeiro. O Flamengo vem de um jogo. Mas ele fez algumas trocas também já no meio da semana, né, Pedro? Se a gente for ver a escalação que ele botou na Libertadores... O jogo contra o Fluminense é na quinta-feira, né? né? De repente, talvez, é um período de recuperação maior que talvez faça com que ele, de repente, coloque, de fato, mais jogadores titulares nesse jogo contra o Cruzeiro, que é um duelo muito interessante, porque são dois times ali que estão colados na tabela, né? O Cruzeiro é o quinto colocado, os dois times, se eu não me engano, têm 12 pontos, o Cruzeiro está na frente por um gol a mais de saldo. Então, o saldo tá 5-4. 5-4. O Cruzeiro tem um gol a mais de saldo, então, assim, é um duelo ali direto na tabela, e uma vitória ali, o Flamengo tá o Cruzeiro em quinto, o Flamengo em sexto. Uma vitória pode alçar o Flamengo ali, se eu não me engano, até a terceira posição do campeonato. Então, assim, é um jogo muito interessante da gente ver, de um Cruzeiro que vem sendo, embora venha de um jogo muito ruim contra o Cuiabá, uma derrota em casa, mas é um Cruzeiro que a gente vê, o jogo contra o Cuiabá foi fora da curva do que a gente vem vendo do Cruzeiro dentro do Campeonato Brasileiro. Estava fazendo a conta aqui, se a escalação for essa mesma, o Sampaoli vai estar repetindo só 5 jogadores do meio da semana. Falei, Fabrício Bruno, Thiago Maia, Gerson, Gabriel e Pedro, né? Everton, Cebolinha, Vidal, Varela, Davi Luiz e Felipe Luiz foram os outros que começaram, mais o Matheus Cunha goleiro, porque teve troca do goleiro também. Notícia ruim, né, pro Cruzeiro é a contusão do Ramiro. Sim. Ramiro teve uma lesão séria, ligamento cruzado, né, anterior do joelho. Risco de perder a temporada, né? Então, vai ter de passar por cirurgia. Eu acabei de falar do caso do Pato aqui. A cirurgia é muito parecida, né? No mínimo, são 6 meses E é um problema do Pepa, né, ao longo desse trabalho, porque foi perdendo a formação inicial de meio, ela foi meio que se desfazendo. Primeiro teve a questão do Richard, afastado por causa da questão das apostas. Antes teve o Matheus Vital machucado, que está voltando, mas não se sabe se inicia ou não. E agora a lesão do Ramiro. Deve ser um time com Felipe Machado, né? Talvez um pouco mais por trás, Neto Moura. E aí, se for o Vital, ou se vai ser o Alisson, como opções. Acho que pelo que vinha fazendo, acho que Vital é provável que o Vital comece. A questão é se ele vai começar depois desse tempo parado. O que eu acho interessante desse jogo... Ele se machucou contra o Fluminense. Isso. Ficou 3 jogos fora. 3 jogos fora. O interessante desse jogo é que a característica do Cruzeiro, embora, assim, ainda com esses problemas que o Flamengo vem tendo, a gente tende a olhar para o lado do Flamengo e ver mais qualidade individual de jogadores com trajetórias, né, que os projetam no mercado de uma maneira diferente, mais qualidade técnica do lado do Flamengo do que do Cruzeiro. Só que tem uma característica essencial desse Cruzeiro que testa justamente o que tem sido a grande interrogação do Flamengo, que é a competitividade, vigor, capacidade de ser intenso, jogo após jogo. O Flamengo que se apresentou no Chile foi um time de uma rotação bastante baixa. Cada jogo de alta intensidade do Flamengo, a cada jogo se seguiram contusões, perda de jogadores. Parece que algo fisicamente também não está bem... Sampaoli tem dito, inclusive, isso nas entrevistas. E aí, o Cruzeiro é um time Exige que joga em rotação muito alta.
Vamos dar uma olhada na provável escalação do Cruzeiro, né? O Pepa deve colocar o seguinte time aí para enfrentar o Flamengo no Maracanã neste sábado, 6h30 da tarde. Rafael Cabral no gol. William, Lucas Oliveira, Luciano Castan e o Marlon, bom lateral, né? Do lado esquerdo. Felipe Machado, Neto Moura e o Alisson, aí ou Matheus Vital, né? Bruno Rodrigues, Wesley e Gilberto. Veja que é um ataque de bastante velocidade, né? Com 2 pontas rápidos, Bruno Rodrigues e o Wesley, e o Gilberto como centroavante. E o Flamengo? É um ataque que se encontrou meio nesse campeonato. E o Bruno Rodrigues tem sido fundamental. E esse ataque, com esses 2 homens rápidos pelo lado, o Corinthians explorou um pouco isso no Maracanã. O Flamengo do Sampaoli, quando se instala no campo adversário, ele se organiza com 2 defensores, os 2 zagueiros, né? 2 volantes, 2 homens muito abertos, 3 meias por dentro e um atacante. O fato de você ter 2 homens na última linha fizeram com que o Corinthians tentasse quase sempre a bola rápida, porque os jogadores de lado, na verdade era o Roger Guedes, partia mais do centro para buscar a diagonal para o lado, né? Ele formou uma dupla com o Yuri Alberto. Aqui você vai ter 2 pontas. Resta saber como o Pepa vai organizar o Cruzeiro para defender quando o Flamengo se instalar no ataque. Se faz esses pontas descerem ou se pelo menos um deles como uma referência para usar as costas dos laterais do Flamengo que devem jogar bem avançados nessa formação. E esses jogadores de lado do Cruzeiro, tanto o Wesley quanto o Bruno, têm sido importantes não só, obviamente, quando a gente fala de atacante, a gente pensa sempre no gol, sempre na chegada, né? Mas eles têm sido importantes, inclusive, no equilíbrio defensivo desse time do Cruzeiro. Você falava sobre o time que marca, o time que pega bastante, são 2 jogadores que têm funções táticas muito importantes nisso de conseguir, de fechar o lado do campo, de conseguir marcar, de dar essa combatividade. Vai ser interessante ver a forma com que os 2 vão conseguir atuar contra o Flamengo, não só no sentido de conter os avanços dos laterais, até porque a ideia da escalação do Flamengo é ter o Wesley e Ayrton Lucas, que são 2 laterais que se projetam bastante, mas também de conseguir explorar as costas desses laterais a partir do momento que o Cruzeiro tiver a posse de bola. E você sabe que esse Cruzeiro ele tem conseguido se adaptar bem, né? Quando enfrenta times que se defendem bem, né? E tentam usar o contra-ataque. Aliás, nesse jogo contra o Cuiabá foi uma exceção nesse aspecto, mas ele tem conseguido tanto dominar o adversário e ser efetivo para fazer o resultado quando ele tem que tomar a iniciativa do jogo, e quando ele é atacado, ele também tem alternativas de velocidade. Para machucar o adversário, né? Então ele é um time bem híbrido, assim, ele consegue se adaptar ao que o jogo pede, né? Não sei se eu estou sendo muito bonzinho com o Cruzeiro, mas eu estou tentando botar essa atuação tão ruim diante do Cuiabá na conta do gramado. Ah, sim, muito ruim. Colaborou. Muito ruim, terrível, e o Cruzeiro é o tipo do time que a gente vê que, principalmente como você falou agora, diante de adversários que tendem a se fechar mais, o Cruzeiro tem tido essa capacidade. O trabalho do Pepa tem sido nesse sentido de ser um time que troca bastante passes, que acelera os passes, e a gente viu o gramado que simplesmente não te dava a menor condição disso. Então talvez eu esteja passando um pano aqui, para usar a expressão da moda, talvez eu esteja passando um pano para o Cruzeiro, mas estou tentando botar aquela situação muito ruim na conta do gramado. Você pode ter razão, Pedrão. É o seguinte, olha, o Flamengo vai ter uma mensagem no espaço mais nobre da camisa, né? Aqui no peito, aqui embaixo do peito, o Flamengo vai usar uma mensagem, ó, tá aí na tela para vocês, ó. Todos com Vini Júnior, uma homenagem aí, né? Essa frase vai se repetir também nos setores leste, superior e inferior, com placas de LED ao redor do gramado do Maracanã. É uma atitude aí em apoio ao Vinícius Júnior, que tem sofrido muito com racismo nos jogos lá na Espanha. Bem bacana a iniciativa do Flamengo. Or will you fucking fight back?